episódio 1 da segunda temporada da série Mulheres de Quarto. Parece que 2023 já começou a 220 por hora, não é mesmo? Nós estamos na época da alta velocidade. Tudo parece estar rápido demais. E a rede social mais assistida no mundo hoje em dia é o TikTok. Porque tem vídeos curtos, entretenimento rápido, fácil, acaba rápido. Quem ainda ouve alguma coisa no YouTube, normalmente acelera a voz da pessoa 2 vezes para acabar rápido. Os áudios do WhatsApp também já é permitido acelerar 2 vezes. E a gente já quer que chegue logo o dia em que vai ser permitido acelerar um áudio 4 vezes, para terminar mais rápido ainda. Nós estamos com pouca paciência e nós não queremos esperar. Parece que também virou moda buscar a Deus rápido. Nós queremos pegar um videozinho de 3 minutos, de 2 minutos, de 1 minuto na internet de manhã, fazer desse vídeo o nosso devocional e sair para o trabalho, sair para os nossos afazeres, como se tivesse tudo certo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a pressa. É um assunto necessário e emergencial para os nossos dias, porque dizem por aí que ano novo, vida nova. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Porque se eu estou num ano novo, praticando as mesmas coisas do ano velho, tudo do mesmo jeito, no mesmo ritmo, o ano novo vai ser igual ao velho. Você já ouviu falar na síndrome do pensamento acelerado? O que é essa síndrome? A pessoa está aqui falando com você, na sua frente, mas a mente dela não está ali. Ela está lá na frente, em outro lugar, fazendo outra coisa, num outro momento. E no fundo eu acho que isso só dá um nome diferente para a ansiedade. E o conselho bíblico para hoje é: cuidado com a pressa. Cuidado com a aceleração. Cuidado com essa velocidade toda. E essa mensagem de hoje, ela pode salvar a sua vida, ela pode salvar seus filhos, pode salvar o seu relacionamento, seu casamento, a sua empresa, ela pode salvar você. Tiago 1,19 explica que o Senhor Deus nos fez com 2 orelhas e 1 boca, justamente para a gente ouvir mais e falar menos. A pressa de falar tem colocado muita gente em maus lençóis. A pressa em abrir a boca e responder, sem antes usar os 2 ouvidos e assimilar, digerir o que o outro está falando, tem colocado muita gente de saia justa. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. Eu já ouvi um áudio de uma pessoa acelerado 2 vezes. Eu não entendi direito o que a pessoa falou comigo e eu respondi. E só depois eu ouvi na velocidade normal que ela falou. E aí eu fui pensar, eu fui parar com calma e falar: eu não devia ter respondido assim. Eu deveria ter ouvido com calma antes de responder. Mas a pressa me fez acelerar a voz da pessoa, responder algo que eu não deveria, para depois bater aquela sensação de arrependimento e falar: eu não deveria ter feito isso. Provérbios, capítulo 21, verso 5. Diz que o sábio, na verdade, né? O sábio diz que o apressado, ele não trabalha direito, ele não planeja direito e ele não pensa direito. A Bíblia fala que o homem sábio, ele calcula, ele para, ele faz uma pausa, ele pensa. Ele planeja a sua casa antes de construir, antes de começar a obra. Porque quem não faz isso passa vergonha. Deixar algo no meio do caminho.
Não calculou direito, não conseguiu concluir. Falta de planejamento é tolice e não sabedoria. Mas na afobação diária, nós temos começado o projeto sem pensar se nós vamos dar conta de concluir. Dizem que a constância é melhor que a velocidade. Só que melhor ainda, melhor que a constância, melhor que a velocidade, é você ir na direção certa. Muito provavelmente você dirigindo numa velocidade maior, não viu a informação, não viu a placa, entrou num caminho errado, foi para a direção errada, foi para a rota errada e chegou num lugar diferente do planejado. E talvez hoje você está indo na direção errada, colocando o seu dinheiro onde não deve, investindo o seu tempo onde não deve, com as pessoas que não deve, colocando suas emoções onde não deve. E através desses textos eu entendo que eu preciso consultar Deus o tempo todo e perguntar: Senhor, será que essa minha rotina de todo dia, essa rotina que eu estou vivendo, será que eu estou andando cheia de pressa? Será que eu estou me perdendo no caminho, metendo os pés pelas mãos, trocando 6 por meia dúzia por causa da pressa? Será que eu tenho negociado princípios e valores que eu não deveria por causa da pressa? Nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós só vamos nos desgastar e perder coisas por causa da pressa. Sabe quando a gente começa a brigar com o cônjuge sem um motivo para brigar de fato? Parece que a gente fica espinhoso, sem paciência, qualquer coisinha dá briga, tudo incomoda. Você já parou para pensar que talvez a gente só tá acelerado demais, estressado demais, cansado demais, e aí uma coisinha pequena faz a gente brigar e aquilo se torna um monstro. Uma pequena formiga se torna um monstro. E nisso, a criança fica tempo demais no tablet, no desenho ou na escola. E aí quando a gente assusta, por causa da pressa, por causa da rotina apressada, a gente já perdeu a comunhão em família. A gente já perdeu a comunhão com Deus. E por causa da pressa a gente está com a agenda cheia, milhares de compromissos, multirresponsabilidades, e a saúde também vai embora nessa brincadeira. A saúde vai embora. Porque aí a gente dorme mal. 24 horas é pouco, a gente sacrifica o sono. E por aí vai. Parece que a gente está andando numa velocidade acima da média e está todo mundo cansado. Desacelera um pouco. Observa o que você está fazendo da sua vida. Porque tem coisas que se você perder, não vai ter jeito de recuperar de novo. Não compare a sua vida com outros que estão vivendo num outro momento, numa outra fase, porque isso também vai te acelerar. A rede social, nesse sentido, ela tem sido uma verdadeira desgraça. Porque lá as pessoas postam que elas leem 3 livros por semana, enquanto você leva 3 meses para concluir um único livro. Já percebeu? É sempre assim. Amigos que viajam 3 vezes por mês e você leva tempos. Você faz uma viagem a cada 3 anos quase. Parece que a grama do vizinho tá sempre verdinha e a sua tá daquele jeito. O coração dispara. A gente acelera. A gente quer fazer igual, quer viver igual. A gente quer andar na mesma velocidade do outro, fazer a mesma coisa que o outro tá fazendo. E nessa brincadeira, a gente se perde. Porque a gente vai começar a correr atrás de coisas que a gente nem tá preparado para correr. Aliás, antes de correr, a gente precisa aprender a caminhar. Aumentar a velocidade da passada. Aumentar o ritmo da passada. Só depois você vai correr. Um bebê não começa a correr de cara.
Ele vai andando ali se apoiando, dali a pouco ele consegue andar sozinho, trocar 3 passinhos, ele cai, ele levanta. Depois de tempos e meses de treinamento, ele consegue dar uma corridinha de leve. E quando chega na idade do meu filho, agora de 3 anos, ninguém segura mais, porque ele corre o dia inteiro que Deus deu. Às vezes eu vejo que os outros estão indo bem, mas eles estão mais devagar que eu. E aí eu olho para a realidade do outro e eu falo, peraí, parece que fulano está desfrutando da vida mais que eu. Ele trabalha menos que eu. Ele faz menos que eu. Eu vou seguir o ritmo dele. Aí eu piso no freio, eu desacelero. Só porque o outro está mais devagar que eu. Queridos, cuidado. Anda no seu ritmo. Ande na velocidade que Deus mandou você andar. Quer ver só? Por exemplo, o casamento. Uma amiga casou, a outra casou, a outra. Foi, tá todo mundo casando e você tá aí, ficando para trás. Aí você se compara. Você acelera as coisas e casa com quem não deve. Inclusive não existe essa de casar cedo e casar tarde. Existe casar certo e casar errado. Não importa a idade. Eu querer fazer o que os outros estão fazendo só vai me ralar toda. Eu preciso entender que o que Deus está fazendo na vida do outro não é da minha conta. Eu tenho que viver a minha vida, a minha estação, o meu tempo, a minha fase, a minha temporada. Eu tenho que andar na velocidade que Deus quer que eu ande. É esse o segredo. O livro de João, no capítulo 2 e no verso 3, grava esse livro e grava esse capítulo, grava esse versículo, marca na sua Bíblia. João capítulo 2 e verso 3. Aqui, nesta história, eles estavam num casamento. A família de Jesus estava num casamento. E o vinho acaba. A mãe de Jesus fala para Jesus, o vinho acabou. E ele responde o quê? Ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. Jesus respeitava o tempo. Jesus, ele não acelerava nada só para satisfazer ou só para agradar alguém, ainda que fosse a sua mãe. Nesta ocasião foi a mãe de Jesus que falou, Jesus, acabou o vinho. E ele falou, o português rasgado seria, né? Não posso fazer nada. Ainda não chegou a minha hora. No tempo certo eu vou fazer, agora não é a minha hora. E se não é a minha hora, eu não vou. Ainda que todo mundo esteja fazendo algo. Tem gente que entra na faculdade só porque tá todo mundo entrando. Tem gente que começa a tirar carteira só porque tá todo mundo tirando. Tem gente que vai em algum evento só porque tá todo mundo indo. Tem gente que compra determinado tipo de roupa só porque tá todo mundo comprando. Tem gente que pinta o cabelo de um jeito só porque tá todo mundo pintando. Tem gente que vai... Eu não devo. E eu não devo. Eu não quero. Porque ainda não é a minha hora. Eu não tenho que andar no ritmo e na velocidade de ninguém. Ainda que eu esteja sozinha na contramão, eu ando no ritmo, no compasso de Deus. Ainda nesse livro, João, capítulo 7 e verso 2. Acontece algo lindo aqui. Porque os irmãos de Jesus nesse texto estão pressionando ele, para ele mostrar seus milagres, para ele ir atrás de mais pessoas, mais seguidores, para ele se tornar alguém mais relevante, para ele ser exposto, para ele ficar em evidência. E o que Jesus responde? Não é o meu tempo. João capítulo 7, verso 6. Jesus responde para os seus irmãos, não é o meu tempo, vai vocês. Façam vocês, vão indo na frente vocês, não é minha hora de ir, eu não vou. Queridos, não acelere só porque as pessoas estão mandando você ir. Não acelere só porque as pessoas estão mandando você fazer. Não vá a lugares que as pessoas estão mandando você ir.
ou te influenciando, mesmo que indiretamente. Só vá em lugares que Jesus está mandando você ir. Só vá se o Espírito Santo estiver mandando você ir. Só ande com pessoas que o Espírito Santo mandar você andar. Às vezes, quando eu olho para a minha história, eu encontro inúmeras situações que eu andei no ritmo das outras pessoas, que eu quis fazer o que outras pessoas estavam fazendo, e só me trouxe tristeza e descontentamento. Eu não sei se você acompanha na internet algumas páginas de salões famosos e não famosos também, mas a tendência agora é o cabelo moreno iluminado, algumas mechas, algumas luzes, algumas misturas de cores aí. E eu sempre achei isso muito bonito. E eu fui lá fazer. Falei, é a tendência. Eu vou lá. Tá na tendência, eu vou lá. E eu fui. Me tomou um tempão. Me tomou um dinheirão. E eu voltei pra casa. Olhei no espelho e eu falei, isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não combina comigo. Eu tentei escurecer um pouco o cabelo. Voltei no salão na outra semana. Escureci um pouco a tonalidade do louro e eu falei, de novo, pela segunda vez, me olhei no espelho e não me reconheci. Isso não combina comigo. Isso não dá certo pra mim. Eu não tô satisfeita com o que eu vejo. Porque eu quis fazer algo que estava todo mundo fazendo. Algo que é tendência no momento. Algo que é tendência no verão 2023. Não ande na sua agenda. Ande na agenda de Deus. Talvez Deus está falando para você hoje, para. Então para. Talvez Deus está falando para você, anda. Então anda. Mas seja obediente à voz do Espírito Santo. Consulte o Espírito Santo antes de tomar uma decisão. E cuidado com a pressa em fazer coisas. Porque você vai perder tempo, dinheiro. Vai perder várias coisas ao longo do caminho. Por causa da pressa. Nós temos que ter muito cuidado com as vozes que nos incentivam. Aquelas vozes que parecem boas demais. Aquelas vozes que vêm e nos impulsionam para frente. Pessoas que aparecem no nosso caminho, na rede social, pessoalmente ou virtualmente. E elas falam, olha, é isso aí. Você tá bem demais, você tá linda. Só que dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Mas não é verdade. A voz do povo jamais vai ser a voz de Deus. Às vezes a pessoa vai falar pra você, olha, isso aqui dá dinheiro, menina, você tem potencial, vai lá, se mostra. O mundo precisa te conhecer, se lança aí nesse mercado, você tem todo o potencial pra isso. Só que quando eu me exponho antes do tempo, às vezes eu posso matar algo que pode ser autêntico lá na frente. Eu me acelero. Eu vou e faço o que as pessoas estão mandando eu fazer, porque eu tenho potencial, porque eu sou boa, as pessoas me acham boa nisso que eu faço, e eu me exponho, e eu inicio algo sem autorização de Deus, e lá na frente eu me arrebento toda. Eu não posso andar na pressa, eu não posso andar apressada, e eu não posso andar no ritmo das pessoas, porque muitas vezes eu vou tirar o filho do ventre antes da hora de nascer. E desse assunto eu entendo. Um filho que sai do ventre antes da hora de nascer dá problema. Disso eu entendo. Na pandemia eu tive a oportunidade de abrir meu Instagram para fazer lives. Tava todo mundo fazendo live naquela época. E as lives que eu fazia eram muito abençoadas, porque eu convidava pessoas para contar o testemunho, pessoas que às vezes tinham vergonha. Na live elas se soltavam e elas contavam o que Deus fez na vida delas, e era muito legal. Eram momentos preciosos em que eu chorei, que eu me emocionei com as pessoas. Mas de repente meu coração fechou. Meu coração se fechou completamente para lives e eu nunca mais abri uma única live. Deus mandou parar e eu parei. Até hoje eu não entendo por quê, mas se Deus mandou parar, eu parei.
E as pessoas me cobram. Olha, eu tô com saudade das lives. Você ia me convidar para dar aquele testemunho, até hoje nada. Mas se Deus mandou eu parar, eu tenho que parar. Eu não tenho que fazer nada só porque tá todo mundo fazendo. Eu não tenho que movimentar meu canal do YouTube só porque tá todo mundo movimentando. É tanto que essas pregações, essas ministrações que eu faço aqui, eu não peço like. Dá like quem quiser dar like. Eu não peço pra audiência. Fica quem quer. Compartilha quem quer. Eu não tô aqui por causa da audiência. Eu não tô aqui pra crescer no YouTube. Eu não tô fazendo isso só porque tá todo mundo fazendo, todo mundo gravando, todo mundo alimentando o canal. Chegou uma época que eu postava nas minhas redes sociais todo dia. Eu fazia stories, post, vídeo, colocava tudo lá. E num belo dia meu coração se esfriou. O Senhor me lembrou. Anda no meu ritmo e na minha velocidade. Você tá acelerada demais. Você tem que andar no meu ritmo e não no ritmo das redes sociais. Para um pouco. Querido, se a gente for andar na velocidade da rede social e na velocidade das pessoas, a gente vai se matar para dar conta. Nós precisamos estar sóbrios e vigilantes. Nós estamos vivendo dias de polarização, principalmente na política. Se você não foi vítima de algum ataque por causa de política, provavelmente você praticou o ataque. E numa época assim, em que qualquer coisa dá problema, qualquer coisa dá tumulto, qualquer post que você faz, ele é mal interpretado. Se a rede social ela tá te prejudicando, se afasta. Para de ver os stories, o feed dos outros. Para de ficar seguindo esse tanto de gente. Sai um pouco da rede social. Mas Thalita, eu não dou conta. Então virou vício. Aí sua situação tá ainda pior do que você imagina. Porque se te faz mal e você não consegue se libertar, não consegue se controlar, tem que dar uma olhadinha, tem que dar uma mexidinha, tem que vigiar a vida de alguém. Isso é vício. Você não dá conta de parar. É igual aquela história, né? Ah, eu bebo socialmente. Ah, é? Então para. Fica 3 anos, então, sem beber. Dá conta? Não, não dou. Então é vício. Sabe o que aconteceu no livro de 2 Samuel, capítulo 4 e verso 4? Esse também é um texto que tem que estar marcado na sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 4 e versículo 4. A Bíblia conta que uma babá, ela estava cuidando de um menino de 5 anos. E quando chegaram contando para ela sobre a morte de alguém, a Bíblia conta que na pressa o menino cai e ele fica aleijado. Esse menino ele ficou aleijado por causa da pressa. Porque na hora da correria, a babá deixou o menino cair. Esse menino agora passaria a sofrer consequências graves e eternas por causa da pressa de alguém. Ele não tinha culpa. Mas a aceleração fez o menino cair. E nós sabemos muito bem, uma babá, uma cuidadora, ela tem que zelar por uma responsabilidade. Ela era responsável ali, ela tinha que cuidar daquele menino com zelo, porque ela exerce uma posição de cuidado. E nos dias atuais, esta história se repete. Porque do mais novo ao mais jovem, todos nós temos responsabilidades. Mas quando nós estamos com pressa, acelerados, nós deixamos cair coisas e pessoas que nós deveríamos cuidar. Empolgados demais, acelerados demais, né? Desejosos de conquistar coisas, de fazer mais, de melhorar de vida, de ganhar mais dinheiro, de prosperar mais, de fazer, sei lá, 2 mestrados, 3 doutorados. Nessa brincadeira, o casamento está caindo. No meio dessa brincadeira, os nossos filhos estão caindo. O nosso devocional está caindo, está ficando para trás. A leitura bíblica, ela já caiu faz tempo.
já está aleijada há muito tempo. O jejum está aleijado. A comunhão com Deus ficou aleijada também. A oração, então, nem se fala. No meio de tanta pressa, de tanta correria, a frequência nos cultos, a ida à igreja, está aleijada. Está tudo aleijado. E a gente está correndo atrás de quê? O sábio disse que nós estamos correndo atrás do vento. Na pressa de ter resultado, de apresentar resultado, de crescer, a gente deixa cair coisas que não podem cair, coisas que não deveriam estar caindo. E a gente não consegue mais cuidar direito das coisas e das pessoas que a gente tem responsabilidade de cuidar. Eu vou contar aqui no ano de 2018, mais ou menos. Eu comecei a seguir um grande nome no mundo do marketing digital. E não apenas ele, as pessoas que andavam com ele, as pessoas que trabalhavam para ele. E eu comecei a estudar com eles e eu aprendi muito. Eu fiz a minha transição de carreira com segurança. Eu comprei vários cursos, eu estudei e eu aprendi muito. E era tudo muito bom. E eu tentei andar na mesma velocidade que eles e eu estava me frustrando porque eu nunca conseguia andar no mesmo ritmo que eles. A realidade deles era uma, a minha era outra. Eu tinha 2 crianças pequenas, eu estudava de madrugada para eu dar conta de acompanhar o curso, acompanhar a turma. Eu fazia tudo na calada da noite, mas a conta não fechava porque eu dormia pouco. Eu estava engordando cada dia mais. O cortisol, que é o hormônio do estresse, estava lá em cima, por conta da privação de sono. No outro dia eu estava um bagaço, meus filhos acordavam animados, felizes, sorridentes, querendo brincar e eu estava podre de cansada. Irritada, diga-se de passagem. Mal-humorada, diga-se de passagem. Mas eu estava crescendo na rede social. Eu estava crescendo, eu estava ganhando dinheiro, eu estava com muito cliente, eu estava fazendo muito trabalho. E as pessoas me indicavam, os clientes vinham sem eu ir atrás. Mas a conta não fechava. No meu coração sempre tinha a sensação de que eu estava sempre para trás do grupo. Não estava na mesma velocidade que eles. Eles estavam sempre na frente. E aí 2 anos se passaram. Até que mais ou menos em 2020... Esse mesmo, influenciador, esse grande nome aí do meio do marketing, ele lançou um curso novo, que era o 10 em 1. Era você prosperar 10 anos em 1. Você ia viver e crescer no marketing digital em 1 ano. Coisa que você levaria 10 anos para fazer, você ia fazer em 1. E você iria viver literalmente 10 anos em 1. E foi exatamente nessa fase que eu parei de andar com eles. E eu falei, chega, não é essa a velocidade de Deus para mim. Não é essa a velocidade que Deus quer que eu ande, porque para eu conseguir andar na velocidade deles, eu estou sacrificando os meus filhos. Eu estou sacrificando o meu sono, eu estou sacrificando o meu corpo, eu estou sacrificando a minha saúde e a conta não está fechando. Não demorou muito. E lançou um outro curso, que foi o 20 em 2. Você crescer e prosperar 20 anos em 2. E eu tenho amigas que fizeram e fazem até hoje. Mas a grande sacada é, por que eu tenho que entrar no embalo e fazer algo que está todo mundo fazendo? Eu não tenho. Eu não tenho. Porque se está dando certo para fulano, se está dando certo para cicrano, ok. Não significa que vai dar certo para mim. Deus tem uma medida diferente para mim. Deus tem uma porção diferente para mim. Deus tem uma velocidade diferente para mim. Cuidado com a modinha. Cuidado com o seu olho crescendo nas coisas que as suas amigas estão fazendo, nas coisas que os seus amigos estão comprando, nos lugares que os seus amigos estão indo. Cuidado com o que as pessoas ao seu redor estão fazendo. Talvez não é para você. Você já experimentou consultar a Deus?
Eu tenho certeza que se alguém perguntasse para Mefibosete, aquele menino de 5 anos que ficou aleijado, se perguntasse para ele, por que você é aleijado? Ele ia responder, porque alguém me deixou cair. Eu não tive culpa. Eu não tive culpa. Foi alguém que me deixou cair. E quando o casamento acaba, muitas vezes as pessoas falam, não sei por que acabou. Porque alguém deixou cair. E quando os filhos se perdem, muitos pais falam, eu não sei por que se perdeu. É porque alguém deixou cair. Alianças com Deus são quebradas todos os dias. E as pessoas às vezes falam, eu não sei, foi de repente que eu esfriei. Foi de repente que eu parei de ir. Foi de repente que eu parei de ler e estudar as escrituras. Foi de repente que eu parei. Não. Alguém deixou a aliança com Deus cair. E é muito provável que esse alguém seja você e não Deus. Cuidado com a pressa. Tem coisas que têm muito valor e você não pode deixar cair, porque a queda, ela vai ser irreversível. Aquele menino nunca mais andou. Conquistar, ter sucesso, crescer, empreender, avançar, ser usado por Deus, tudo isso é bom demais. Tudo isso é bênção de Deus. Mas mesmo sendo bênção de Deus, na hora errada, na velocidade errada, vira maldição. O sucesso na hora errada, ele pode arruinar, ele pode acabar com a sua vida, ele pode acabar com a sua família, ele pode detonar com você toda e te deixar toda lascada, quebrada. Talvez a gente ache às vezes que desacelerar é retrocesso, diminuir o ritmo, ler menos livros, fazer menos. Às vezes a gente acha que isso é perder tempo. Mas se lembre da flecha. Para ela alcançar uma velocidade, um alvo, uma distância, ela tem que ser puxada para trás. Talvez hoje seja o momento de você puxar um pouco para trás. Sabe, tem gente que Deus não permite prosperar ainda, sabe por quê? Porque ela vai querer pegar uma glória que não é dela, é de Deus. Tem gente que Deus não permite prosperar ainda, sabe por quê? Porque vai pisar nas pessoas, vai ficar orgulhoso, prepotente, achando que não precisa de ninguém. Vai querer ficar correndo atrás de aplausos, vai se perder no meio dos aplausos, dos elogios, da rede social cheia de milhões de seguidores. A maior honra dessa vida é ter Deus comigo aonde eu estiver. É ter Ele comigo em tudo que eu fizer. Na velocidade que eu tô andando, Ele tá comigo. Às vezes a gente tá no carro andando a 80 por hora. Passa uma Ferrari vermelha a 180, 200. Aí a gente fala, não, eu tô devagar demais. Ah, esse carro não dá conta de acompanhar essa Ferrari na estrada. É porque não tem que dar conta mesmo. Essa é a medida que você tem que estar vivendo hoje. Essa é a velocidade para agora, é o que tem para hoje. Uma amizade verdadeira, ela leva tempo, ela leva anos para se construir. E aí sabe por que você se frustra? Porque com 2, 3 finais de semana você já começa a chamar a pessoa de amigo, já leva para sua casa, abre a porta, já senta a pessoa na sua mesa, já conta suas mazelas, aí você se abre para qualquer um, e o fim? E o resultado? Frustração. Para de querer velocidade em tudo. Para de querer velocidade o tempo todo. Às vezes a gente quer que o menino cresce rápido demais, pula a fase, começa a comer sozinho, calçar o sapato sozinho, a gente quer tudo rápido. Não acelere. Não acelere só para impressionar a sociedade. Ah, meu filho com 3 anos já come sozinho, veste sozinho, toma banho sozinho, calça o sapato sozinho. E daí? Eu não tenho que impressionar ninguém. Já viram a quantidade de crianças na internet erotizadas com 4, 5 anos? Vídeos de menininhas dançando ali, erotizadas.
dançando com a bundinha assim, assado, com roupa de adulto, com roupa de blogueira, calça flare, camisa não sei o que. Menininhas e menininhos de 5 anos sensualizando no TikTok, no Instagram. E às vezes é o próprio pai e a mãe que posta os vídeos e acha bonito, correndo atrás de like, correndo atrás de número de seguidores, crescendo suas contas e roubando a infância e a inocência das crianças. Para de querer pular fase. Existe um dado científico de que médicos pediatras já publicaram, renomados, pessoas renomadas, sérias, que as meninas estão menstruando de 2 a 3 anos antes do tempo, por causa da sensualidade que o pai e a mãe deixam aflorar nela antes do tempo. Nos desenhos animados que você deixa assistir, no YouTube que você deixa, o celular, o tablet na mão, solto, livre, ela vê o que ela quiser, nas roupas que você compra para sua criança vestir. Você está patrocinando a sensualidade, a sexualidade, a erotização antes da hora. TikTok erotiza crianças. Isso é diabólico na mão das crianças. Criança não assiste TikTok, gente. Criança não assiste. Celular não fica desbloqueado na mão de criança. Cuidado. Cuidado, porque isso está acelerando seus filhos. Está fazendo seus filhos pular de fase. E às vezes você se orgulha. Nossa, meu filho é tão maduro para a idade dele. Meu filho é tão maduro. Cuidado. Talvez quem está discipulando e treinando seus filhos são as telas. E vai sair caro para você. Nós precisamos voltar a criar memórias. Queridos, nem para cozinhar a gente quer demorar mais. A gente prefere fazer um misto quente de 2 minutos do que fazer um frango com quiabo e angu. Já reparou? A geração hoje não quer demorar na cozinha mais. A gente prefere fazer um churrasco na airfry do que ligar a churrasqueira, porque demora pôr fogo no carvão, demora, você fica lá, suja a mão. A geração do hambúrguer, do drive-thru, tá tudo assim. Só que a Bíblia ensina que tudo que é saudável leva tempo. Leva tempo para você gerar algo saudável. Leva tempo para você preparar algo saudável para comer. Eu tenho medo de como vai estar a humanidade daqui uns 5 ou 10 anos. E o que a gente mais vê hoje são pessoas aceleradas. E um conselho de Deus para você: se você está querendo muito se separar, calma. Se você quer muito se casar, calma. Se a gente corre demais, a gente atropela. A gente atropela as coisas. A gente não percebe os detalhes. A gente não contempla. O primeiro ano do casamento é difícil mesmo. É um ano de adaptação. Não fica querendo separar de cara, não. Insiste mais. Dê tempo ao tempo. Sabe? A gente olha para os nossos filhos e fala: nossa, tão dependente. Depende de mim para dormir, depende de mim para comer, depende de mim para tomar banho, depende de mim para tudo. Mas olha quanta gente queria ter filhos e não tem. E aí você só fica reclamando dos seus. A gente só fica reclamando da casa bagunçada, dessa rotina que tem que fazer todo dia. Quanta gente queria estar no nosso lugar e ter uma casa igual a nossa e não tem, nem casa tem. Ou tem uma casa, mas mora sozinho, vive sozinho, faz tudo sozinho, come sozinho, a casa nem suja. Que coisa chata. O Covid levou embora tanta gente e você tá vivo aqui me escutando. Já parou para pensar? Eu sei que vai ter gente que vai sair desse podcast com tanta pressa e vai continuar no automático, dirigindo rápido, comendo rápido, engolindo a comida sem mastigar. Meu marido, quando ele era pequeno, e eu sei disso, não foi porque ele me contou, porque eu vejo ele comendo hoje, ele come rápido, ele põe muita comida na boca, ele não degusta, ele não saboreia a comida,
Ele come extremamente rápido. Tem hora que eu acho que ele nem mastiga direito. Mas porque quando ele era menino, alguém colocava a comida na boca dele com muita pressa. Alguém enchia a boca dele de comida para o prato acabar rápido. Alguém dava comida para ele com pressa para poder ficar livre logo. Hoje ele vive os reflexos disso. E às vezes eu falo para ele: Juarez, come mais devagar. A gente está na 4ª colherada, você já acabou a metade do prato. Come devagar, isso te faz mal. Ele não consegue vencer isso. Porque alguém acelerado treinou ele na infância para comer rápido. Os nossos filhos, eles vão colher lá na frente a velocidade e a pressa que nós estamos plantando neles hoje. Degusta devagar a comida. Valoriza os pequenos começos, de onde você veio. Olha para o seu telefone. Compara com o primeiro telefone que você comprou em suaves prestações e custou pagar. Você vai ver Deus te honrando, Deus te abençoando em cada detalhe, em cada coisinha. Se lembre dos seus começos. E eu quero deixar aqui os últimos 4 conselhos para você desacelerar. 4 motivos para você desacelerar. Esse áudio, esse podcast, ele não pode ser algo que apareceu aí na sua vida e ficou por isso mesmo. Nós fomos criados num jardim e não numa indústria de tecnologia. E porque nós fomos criados num jardim, nós precisamos contemplar mais a natureza. Contemple a criação. Salomão, em um dos seus conselhos, enquanto o homem mais sábio da terra, ele fazia isso. Ele observava a natureza e ele aprendia lições através das suas observações. Observar a natureza vai nos ajudar a desacelerar. Porque a natureza, ela respeita o processo. Não adianta você querer que a árvore dê frutos antes do tempo. Ela só vai dar fruto na época certa. A natureza tem muito a nos ensinar. Conselho número 3. Fuja da comparação. Porque a estrutura do outro, ela é diferente da sua. O tempo do outro, a velocidade do outro é diferente da sua. Cuida só da sua vida. E o último conselho. Descanse. Tire um tempo para refrigerar a mente. Dorme um pouquinho mais cedo. Você vai levantar bem mais disposto no outro dia. Que Deus te abençoe. E que você tenha uma vida mais leve daqui para frente.